Oi gente, tudo bem? Meu nome é Camila Veloso, eu faço produção editorial aí na UFSM. Sou membro do GP, tô afastada porque tô em intercâmbio no México e a professora Sandra Rubia me pediu para vir aqui para contar um pouco dessa experiência para vocês, contar como é que funciona a universidade aqui no México. Então vamos lá. A iluminação está variando um pouco, já tentei vários enquadramentos, mas essa árvore não me ajuda. Enfim, quando a gente fala de intercâmbio universitário no México, algumas coisas são latentes, tá? Então a gente vai falar sobre a questão política, desenvolvimento de pesquisa e a questão cultural, começando pelo que é mais difícil e pelo que é tabu, tá bom? Então, por exemplo, aqui eles não têm DCE. Até tem uns representantes dos alunos das faculdades, mas não tem eleição para isso, a gente não tem eleição para reitor, a gente não fala de política na sala de aula, a gente não tem roda de conversa. É realmente uma questão assim muito delicada, tudo aqui funciona por um sistema de indicação. Falando de desenvolvimento de pesquisa no México, eu diria que a minha universidade aqui, ela foca em outras coisas, vamos colocar assim. Então, por exemplo, em todo esse período que eu estive aqui, eu não fiquei sabendo de nenhum grupo de estudo, como esse que a gente tem, não fiquei sabendo de bolsa de iniciação científica. Professores não comentam muito das pesquisas deles em sala de aula, eu sei que eles fazem os doutorados e os pós-docs. Na verdade, eu acho que eu estou sendo muito gentil, não tem nenhum que está fazendo pós-doc, tá? Porque aqui não precisa ter doutorado para ser professor, basta um mestrado, quiçá a graduação, se você tiver uma indicação bem bacana, assim. Mas enfim, quando eles desenvolvem pesquisa, eles não comentam isso em sala de aula e as aulas aqui são muito práticas. Então, na aula a gente não é muito incentivado a ler, a ter um aprofundamento teórico mais denso, sabe? A gente tem muita aula para aprender a mexer em câmera, a mexer em software. A gente tinha que fazer um documentário e a gente tinha que gravar um voz-off. E daí a gente chegou no estúdio de gravação que tem aqui e não tinha técnico para ajudar a gente, sabe? A gente tinha que aprender a fazer tudo para realmente conseguir finalizar o trabalho. Isso não significa que não se possa desenvolver pesquisa, eu tenho várias ideias assim incríveis que eu vou falar mais no final desse vídeo, tá bom, prof? Quanto à questão cultural, agora a gente começa a falar da parte mais incrível, mais legal. O México tem uma cultura linda, eu gosto muito de como eles valorizam a questão indígena aqui, e de como eles recebem bem os estrangeiros. É um pouco diferente do que no Brasil, do que o brasileiro, porque o brasileiro, a gente se preocupa mais com o bem-estar, eu diria, emocional das pessoas. E aqui é mais um bem-estar de tipo, eu vou te levar para conhecer tal lugar, eu vou te pagar uma comida, que eles têm uma coisa de, eu te invito, eu te convido. Se eu te convido, quer dizer que eu vou pagar tudo para você, o que eu acho incrível. E nesse aspecto da cultura, uma coisa que eu sempre presto muita atenção e eu faço questão de perguntar sempre que eu tenho oportunidade para as pessoas, é em relação à apropriação que eles fazem das redes sociais, que é completamente diferente ao que a gente tem no Brasil. Inclusive, isso tem sido uma das partes mais enriquecedoras do intercâmbio, porque antes de sair, eu não sei, eu tinha uma ideia de que as coisas na América Latina funcionavam mais ou menos da mesma maneira, mas é completamente diferente, é como se a gente tivesse até uma educação estética diferente deles aqui. Os mexicanos, eles têm uma percepção do Facebook como rede extremamente jovem e incrível, e eu sei que isso no Brasil, assim, é claro que eu tô falando de um estudo empírico, mas eu vejo que no Brasil tem mais um movimento, assim, de que gerações mais velhas estão começando a chegar ao Facebook e tem uma migração da juventude para outras redes sociais. E aqui no México, não. O Facebook é a rede social principal e ela é extremamente jovem. Outra coisa que eu acho muito engraçada é o jeito que eles usam o WhatsApp. Então, por exemplo, assim, a foto de perfil do WhatsApp não é necessariamente uma foto sua. É uma foto de um lugar que você visitou. Então, por exemplo, se você foi nas pirâmides de Teotihuacan, você pode colocar uma foto das pirâmides, porque daí seus amigos vão saber que você foi nas pirâmides, sabe? Seus amigos do WhatsApp. É muito diferente, é muito comum também eles postarem muita foto nos stories do WhatsApp. Outra rede que é muito mais comum aqui e que não está sendo tão comum no Brasil ainda é o TikTok. Enfim, isso tudo para mim é muito interessante. Eu pretendo escrever um artigo sobre isso, sobre a apropriação das redes sociais aqui no México e como é diferente da apropriação que estudantes da UFSM, por exemplo, fazem e como os estudantes daqui enxergam isso. Essa é só a ponta do iceberg, tá? De todas as ideias que eu tive para realizar a pesquisa. Tá sendo uma experiência muito, muito enriquecedora justamente por isso, porque a gente percebe que, por exemplo, o Facebook cresce no mundo todo, o Instagram cresce no mundo todo, mas o meio de se utilizar essas redes é diferente e isso é incrível. Bom, acho que esse vídeo já ficou bem comprido. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem me mandar. Eu vou deixar meu e-mail. Na verdade, eu acho que vocês devem ter meu e-mail, a professora tem meu e-mail. Vocês entrem em contato. É isso, eu espero que vocês tenham um bom final de ano e que todo mundo volte
com muita vontade de pesquisar no ano que vem, em 2020, porque esse trabalho que a gente faz, ele é muito necessário, ele cria pensamento crítico e a gente precisa disso, sabe? Eu, como estudante, eu realmente sinto falta desse questionamento e dessa busca por conhecimento e essa busca por entendimento das coisas. Então, o que eu queria dizer pra vocês é que a pesquisa de vocês muda o mundo. É isso, eu espero que vocês tenham um bom final de ano.